Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um workshop do MDBF 2020 online. Eu sou a Daniela, contrabaixista da banda Hard Blues Trio de Porto Alegre, e eu vou falar um pouco sobre o contrabaixo no blues. Bom, o contrabaixo é um dos instrumentos mais recentes da história da música moderna, né? Ele foi desenvolvido a partir de violinos depois lá do século XV na Europa, e foi sendo desenvolvido dessa forma. Primeiro ele começou com 3 cordas, depois ele veio até a 4ª corda, que no caso é a primeira corda sol que a gente tem aqui, né? O contrabaixo, na verdade, chegou na América junto com os imigrantes que vieram da Europa, trazendo, além da cultura, de algumas tradições, os instrumentos. E a gente pode citar o exemplo de 2 instrumentos que vieram além do contrabaixo: Matthias Hohner, né, que é uma das empresas mais famosas de gaita de boca, né, a Hohner, e também Frederic Martin, né, um dos mais conhecidos violões, que é o violão que se tornou também um símbolo muito importante do blues, né? E para mim, a entrada do contrabaixo no blues, no estilo musical, teve 2 movimentos. Um deles começou nos dedões calejados dos artistas rurais, né? O pessoal que tocava né? Artistas como, obviamente, Robert Johnson, né? Blind Lemon Jefferson. Então, outro movimento muito importante que eu vejo foi no final do século XIX, né? Nos quais existiam muitas bandas marciais, principalmente na região de New Orleans, né? No qual existiam muitos sopros, né? Sopros, digo, instrumento de sopro, né? E muitos deles, então, usavam para fazer as linhas de baixo, né? Para dar a sensação, usavam sousafone, usavam tuba, que são instrumentos enormes, né? Justamente por conta das notas graves, tem que ser um corpo ressonador um pouco maior. Só que essas bandas marciais começaram a se apresentar em clubes, em bordéis, em cabarés, que são lugares fechados e muitas vezes não eram tão grandes assim. Então tu imagina ter que passar com aquele instrumentão pela porta, já dificulta super, né? Então, por volta de 1920, né, na verdade, durante esse período do final do século XIX até mais ou menos 1920, né, foi sendo adaptado o contrabaixo acústico, né, o contrabaixo, né, o rabecão que a gente conhece hoje. E a partir daí, muitas bandas de jazz começaram a utilizar esse instrumento para fazer as linhas de contrabaixo, né? Por volta de 1940, ou um pouquinho antes, começa a surgir um novo estilo, que é o Rhythm and Blues, que é o R&B que a gente conhece hoje. E um dos percursores desse estilo foi o Louis Jordan. E aí é interessante ver que nos primeiros ensaios da banda dele, que era Tympany 5, já existia um contrabaixista com o baixo upright, né? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Esse cara que foi muito importante justamente porque muitos baixistas da época se tornaram baixistas. Muito antes eles eram mais violonistas ou guitarristas, né? Bom, para quem acha que o primeiro baixo elétrico foi Leo Fender que construiu, tá muito enganado, porque Paul Tutmarc, em 1936, cria o Audiovox Electric Bass Guitar, né? E foi 15 anos antes do próprio Leo Fender construir o primeiro Precision Bass. E por que Precision, né? Bom, Tutmarc estava em Seattle e Leo Fender estava na Califórnia. Não tinha muito comunicação naquela época, né? Mas ele sabia, Leo Fender sabia, né? E via muito os baixistas tendo dificuldade com o som, né? Principalmente depois de ter sido eletrificada a guitarra, né? Então, ele criou isso aí também na região dele. E o Precision porque a guitarra já tinha trastes, mas o contrabaixo não. Então, o que ele fez? Colocou trastes no contrabaixo também, dando precisão às notas.
Bom, vou falar um pouquinho sobre qual o papel do contrabaixo no blues, né?